Se tivesse que escolher entre ser uma mãe autoritária ou permissiva, qual escolheria e por quê? Autoritária, sem dúvida, sem dúvida. Gente, extremos não são bons, a gente sabe disso, mas quando a gente fala desses dois extremos, a hora que a gente fala de uma mãe permissiva, a gente fala de uma mãe que não coloca limite. E aí o que acontece? Acontece o que aconteceu um dia desses, que eu tava na rua, num restaurante, de repente eu vi uma menina que devia ter uns 13 anos, com orelhas de gato, bigode de gato, rabo de gato, sentada com os pais na mesa, conversando como se aquilo fosse normal. Não é normal um adolescente achar que ele pode ser um gato, porque ele não pode. Não é normal pais olharem para aquilo e acharem que aquilo é respeitar a necessidade e a individualidade do outro. Isso não é verdade. Isso cria pessoas fracas que vão estar desconectadas da realidade. E aí, pessoas fracas, desconectadas da realidade, são pessoas que vão cortar os pulsos porque o namorado acabou com ela, são pessoas que vão pedir demissão do emprego porque o chefe falou um pouco mais duro, são pessoas que vão desistir daquilo que estão fazendo porque não estão se sentindo bem naquele dia, são pessoas que vão faltar no final do ano da empresa porque, afinal de contas, eu mereço emendar o final do ano, porque eu não posso não estar na praia com os meus amigos. São pessoas fracas, desconectadas da realidade, que acham que podem tudo. Isso não é verdade, porque a realidade existe, a realidade está ali, e você viver desconectado dela só faz com que você sofra, porque ela não muda. E a gente precisa ter noção de que a gente, como pai e mãe, precisa ensinar isso para os nossos filhos. Então, claro, extremos não são bons, mas se eu tivesse que escolher, sem dúvida alguma, eu iria para o extremo de ser dura e de mostrar que a realidade existe, do que para o extremo de que você pode ser tudo. Porque isso não é real. E olha o que dá. Não aguento mais lidar com as birras do meu filho de 2 anos. Onde estou errando? Desesperador. A birra de 2 anos que você não lida hoje é o adolescente de 15, 16 que vai fazer birra e você não vai saber lidar. A criança precisa passar pelo processo de birra, porque isso faz parte do processo de desenvolvimento, de amadurecimento. O que você tem que fazer é acolher e colocar limite. Todas as vezes que você perde a paciência, que você manda engolir o choro, que você manda ficar quieto, que você fala que não tem motivo dele estar fazendo aquilo, que você desvaloriza e não deixa ele passar pelo processo de birra, você está cavando um futuro adolescente que, na hora que ele estiver revivendo tudo isso que foi vivido na infância, ele não vai saber lidar. É um adolescente que vai te dar problema, que vai fazer birra na hora errada, que muitas vezes pode se afundar em drogas, que vai ser aquele adolescente rebelde, que vai mentir, que vai sair de casa, que vai fugir, que vai estar totalmente descontrolado emocionalmente porque ele não pôde amadurecer no tempo certo. Então lembra disso, um adolescente rebelde é uma criança que muitas vezes foi privada de fazer birras. Você tem que acolher e saber dar limite. Você jamais pode desvalorizar, fingir que não é nada daquilo, porque, de novo, se ele não viver isso agora, a hora que ele for reviver esses processos da infância, ele vai te dar problema, ele vai te dar trabalho. E é uma judiação você exigir lá na frente aquilo que você não deixou ele poder viver de uma forma natural, dentro do tempo saudável, agora. Quanto é comum a gente ouvir pais falando assim: filho, você quer tomar banho agora? Filho, você quer colocar essa roupa? Filho, eu sei que você não gostaria, mas o que você acha de repente a gente fazer o exercício de casa agora? A gente está pedindo permissão para coisas que a criança precisa de condução, precisa de direção. Justamente porque se a gente se coloca no lugar de fazer uma condução em uma direção, a criança vai se sentir segura. Agora, a hora que você vira e fala assim: filho, o que você acha de fazer tal coisa? Você está dando a ela uma possibilidade de decidir algo que ela não tem condição, ela vai decidir com base no desejo, porque a criança só vive o momento presente, então é claro que ela vai falar: não, mamãe, eu não quero tomar banho. Isso não é o melhor para ela, e você está se colocando num papel de ser dominado pela criança. Aí a hora que a gente chega no resultado disso, o que a gente vê? Crianças que batem nos pais, que xingam os pais, que agridem os pais, que não respeitam os pais, que se jogam e que gritam e que falam atrocidades para os pais, e os pais ficam desesperados sem saber o que fazer. Onde foi que eu errei? Você errou em não estar na posição que você deveria estar. Você tem que valorizar, você não tem que desmerecer, só que você tem que saber exatamente qual é o teu lugar. E quando você perde esse lugar, você infantiliza o teu papel e faz com que o teu filho ocupe o papel errado. O que tu acha da educação positiva e respeitosa? Que ela não funciona, né, gente? A gente saiu de um modelo autoritário, distorceu isso, e o que a gente tem hoje são pais que têm medo de frustrar e crianças que estão governando a casa. A gente saiu de um autoritarismo e fomos para o extremo oposto. A gente confunde respeito com limite. A gente acha que respeitar uma criança é não dar limite para ela. A gente acha que respeitar e ouvir uma criança é não frustrá-la. A gente acha que respeitar uma criança é deixá-la fazer o que ela quer, porque ela também precisa ser ouvida. Isso não é verdade. Existe uma hierarquia entre pais e filhos que precisa ser respeitada, porque a criança, ela é desgovernada por natureza. Ela não tem controle
contorno. Nós quem precisamos dar esse contorno. A gente deve ouvir, a gente deve acolher, a gente deve respeitar, a gente deve criar vínculo. A gente não deve dar um poder e uma autonomia para alguém que não tá pronto, porque ao invés do que a gente pensa, a gente colocar a criança num lugar que ela não tá pronta para ocupar, é quase um crime. A mesma coisa de eu falar para você, olha, dirige esse carro porque você também tem direito de curtir a estrada. Mas uma criança não vai conseguir dirigir o carro. Então, se ela pega aquele carro, aquilo vai se tornar uma arma na mão dela. A gente precisa ouvir, respeitar, dar espaço, mas a gente precisa dar direcionamento. Porque crianças que são criadas tendo voz onde elas não podem ter voz, se tornam adolescentes que são super inseguros, que têm autoestima baixa, que vão buscar essa falta de limite que não tiveram na infância o tempo todo na vida adulta em outras pessoas, que vão ser reféns das opiniões alheias. Então é uma coisa que está muito distorcida. A criança tem o lugar, tem o espaço, tem que ser respeitada, não tem que ficar de castigo, não tem que ser agredida, não tem nada disso, mas a gente precisa estar no nosso lugar. O problema é que para estar nesse lugar, a gente tem que ter um papel muito atuante, isso dá trabalho. E os pais de hoje em dia, às vezes confundem isso com, eu tô dando autonomia pro meu filho. Você não tá dando autonomia pro teu filho a hora que você deixa ele decidir uma coisa que ele não tá pronto para decidir. Você tá dando uma liberdade que não pode ser dada porque a liberdade vem com a responsabilidade. Você tem que fazer a condução, o papel. Ouvir é uma coisa, trazer a opinião dele para ela ser feita, só porque se você acha que se você não faz, você está desrespeitando, é outra completamente diferente. E isso é o que eu vejo, pais o tempo todo perguntando para os filhos, você quer escovar os dentes? Você quer colocar tal roupa? Você quer fazer tal coisa? Você gostaria de fazer isso? São decisões que a criança não pode tomar. Isso não é falta de respeito, isso é você dar contorno e dar limite para que ele tenha segurança e lá na vida adulta se torne uma pessoa que vai conseguir dar conta da própria vida. Então eu acho que nem lá, nem cá. Autoritarismo não funciona e educação respeitosa com muita permissividade também não. A gente tem que ter um papel autoritário com afeto, que é justamente esse vínculo, essa conexão, mas sabendo o nosso lugar. Como já agir para evitar trauma por ausência paterna? Hoje com 1 ano e 5. Primeira coisa que não é trauma, tá? O que teu filho vai ter é uma falta porque ele não tem um pai presente. Como é que eu faço para evitar isso? Não tem o que você possa fazer para evitar a falta, para que ele deixe de sentir a falta, porque a falta existe, a falta tá aí. A gente ignorar ou tentar fazer coisas para tamponar essa falta, faz com que o nosso filho não lide com a realidade. E lá na frente ele não vai saber se relacionar com essa falta que está aí dentro porque ele não olhou para ela. Então essa é a primeira coisa. Agora o que você pode fazer? É ser o mais madura possível para que, caso este pai procure o seu filho ou o seu filho queira ter contato com esse pai e isso tem alguma possibilidade de existir, você esqueça o quanto esse homem foi babaca com você. Esqueça o que ele foi como homem e lembre que, independente de qualquer coisa, ele é o pai do seu filho. Então esteja sempre aberta para fazer o melhor que você puder para que a relação deles, se tiver a possibilidade de acontecer, aconteça. E seja a melhor mãe que você possa.